Isso aqui é pesado, hein? Essa aqui é a parte mais importante da música. Se liga só nisso, ó. Lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Essa parte é uma parte importante. Inclusive, quando eu ouvi a primeira vez essa letra, eu percebi que a primeira parte é meio desconexa com a segunda. Eu não consegui encontrar ligação, mas essa frase aqui trouxe a ligação que trouxe clareza para mim e talvez traga clareza para você. Vamos entender isso? Vamos dar uma olhada na letra toda para a gente entender o geral. Então vamos lá. Então ela começa assim, ó. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Vou comentar disso depois, tá? Dessa frase que para mim é a mais importante da música. Mas vamos seguir. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão. Eu sei que nunca vai soltar. Aí ela vem falando, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti, eu sei que eu morro. Nessa primeira parte da música aqui, está deixando claro ali um devocional com Deus, né? Então está falando, olha, eu quero desfrutar cada momento, né? Eu dependo desse amor, sem ti, eu não sou nada, eu, né, morro e tal. Então a primeira parte está falando de devocional. É um adorador adorando a Deus ali, falando do seu momento íntimo a sós com Deus. Até aqui, beleza. Vamos ver agora a segunda parte. Você vai perceber que, tipo, embora ainda esteja num momento de adoração, meio que muda a conversa, né? Aí ela vem falando assim, olha, parece até que é outra música. Aí ela vem, me enxergou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas, transformou a minha tristeza e mudou minha vida inteira. Percebe? Ainda está num contexto de adoração porque está agradecendo a Deus ali e tal, mas percebe que parece que o negócio mudou num trecho da música. Eu estou ali exaltando a Deus, o devocional, o momento, a intimidade, e no outro eu estou agradecendo por Deus ter me tirado de algum lugar, de uma tormenta, de um problema, né? Então, de novo, dentro de um contexto de adoração, mas parece que são coisas diferentes, e eu vou te mostrar como elas vão se conversar, tá? E aí ela termina dizendo, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa, meu pai não me rejeita. E aí esse último parágrafo nos faz lembrar do quê? Não sei você, mas me fez lembrar da parábola do filho pródigo, porque foi exatamente isso que aconteceu com o final da história dele. Eric, onde que essas duas partes da música se conversam? Vamos voltar para o início para a gente ver essa frase aqui, ó, que na minha opinião é mais importante. Vou te explicar o porquê. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Vem comigo aqui. Não sei você, mas pelo menos a maioria das pessoas aqui no Brasil, quando ouve a palavra altar, me fala nos comentários aí se com você é assim. Primeira imagem que nos vem à cabeça é a gente estar na igreja, né, no templo, tem as cadeiras onde os membros sentam ali para cultuar, assistir o culto e tudo mais. E lá na frente tem um lugar mais alto, uma plataforma, onde o pastor está lá em cima pregando, onde a banda normalmente está ali tocando. E normalmente chamamos aquela plataforma de altar, sim ou não? É assim aí onde você vive também? Pelo menos aqui onde eu, né, vivo, pelo menos eu também tenho isso. Estou falando aqui na nossa realidade hoje, tá? Primeira coisa que nos vem à cabeça quando vem a palavra altar é isso. Mas quando a gente olha para a perspectiva bíblica, a gente vê que não tem nada a ver, cara. O que é altar na perspectiva bíblica? Um local de sacrifício. Quando a gente olha para a vida de Abraão, por exemplo, que foi pioneiro nessa questão de construir altares, você percebe que altar era um local onde o adorador queria adorar Deus, queria fazer um sacrifício para ele, e para não fazer aquele sacrifício, aquele ritual, digamos assim, no chão, sujo, onde as pessoas, né, estão andando, pode vir um animal, alguma coisa, então eles construíam um altar. Abraão, por exemplo, pegava um monte de pedra, empilhava, fazia uma espécie de plataforma, mas para ele ficar ali cantando o louvor? Não, para colocar ali o seu sacrifício. E você deve saber que sacrifício naquela época era a pessoa pegar um animal do seu rebanho, né, e tinha que ser macho, primogênito, não tinha que ter defeito, tinha que ser perfeito. Isso tudo você já deve saber. Então, pegava do seu rebanho, ou caso não tivesse, teria que pagar o preço por um. É aí que eu quero que você se liga. Então, o altar era um local onde o adorador
oferecia para Deus um sacrifício que lhe custasse algo. Tá sobrando aqui um animal, vou oferecer ele para Deus. Embora muitos sacerdotes fizeram isso no Antigo Testamento e não ouviram coisas boas de Deus, não. Então, quando o autor vem para essa canção e fala que me visita e faz de mim o teu altar, aí você percebe que a letra começa a ter contornos um pouco mais profundos. Porque o que acontece? O que ela quer dizer aqui quando me visita e faz de mim o teu altar? É como se ela estivesse falando assim, olha, o altar hoje sou eu, é o meu coração, sou eu. E o que eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício? Algo que me custe. Por exemplo, para você fazer um devocional, como é sugerido na letra da canção, você precisa sacrificar parte do seu tempo. Certo? Porque para você se trancar no seu quarto e passar um tempo a sós com Deus, em oração, em adoração, em leitura, meditação da palavra, você naturalmente está sacrificando tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, assistindo uma Netflix, assistindo um filme, passando com a família, trabalhando, fazendo uma hora extra, dormindo, descansando, N coisas. Mas você acaba sacrificando essas outras coisas para passar um tempo a sós com Deus. Então essa é a ideia do sacrifício, entenda. Altar é local de sacrificar algo que lhe custe para Deus, ok? Tá, Eric, agora complicou mais. O que isso tem a ver com a parte lá do final? Agora você precisa ficar comigo. Se liga nisso. Essa parábola conta a história de uma família em que um dos filhos resolve pedir sua parte na herança, antes do tempo, diga-se de passagem, e ele sai da casa do seu pai, vai para o mundão e lá ele torra tudo toda a sua herança. E quando ele torra toda a sua herança, ele fica na miséria, ele perde os amigos, perde tudo. Final, ou pré-final ali da história do filho pródigo, era na miséria, comendo junto aos porcos. Mas como que o filho pródigo termina nessa frase aqui, nesse trecho? Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, deu lugar à minha mesa e meu pai não me rejeita. Onde que o filho pródigo, o que o filho pródigo fez para conseguir chegar nesse resultado, digamos assim? Ele teve que voltar para casa. Perceba que no relato de Jesus, o pai do filho pródigo não foi lá atrás dele. Diferente daquele pastor que perdeu uma ovelha e largou hoje 99. Aqui não. Aqui o pai não foi correndo implorar para que o filho voltasse. O pai continuou onde estava. O filho teve que voltar à casa do pai. Mas aí entra o ponto. Para o filho ter que voltar para a casa do pai, ele teve que sacrificar uma coisa. Érico, o que ele teve que sacrificar? Simples. O seu orgulho. Porque você há de concordar comigo que voltar para casa naquela circunstância, meu amigo, não é para qualquer um, não. Imagina, você pega o dinheiro, não, pai, eu sou o cara, vou lá, resolvo, vou viver minha vida, eu sou dono do meu nariz, e aí torra tudo, fica na miséria e volta, né, com o rabinho das patas ali, mansinho. Tem ou não que sacrificar o seu orgulho? Então o filho pródigo, para voltar, ele teve que sacrificar o seu próprio orgulho e voltar para a casa do seu pai. E aí, quando isso acontece, ele tem esse relato. O seu pai, ao invés de chotar ele embora, não, eu não quero, não. O seu pai, ele se vestiu com roupas novas, pôs azeite na sua cabeça, deu um anel. E talvez, você que está assistindo esse vídeo aqui, talvez quando você olha para a letra dessa música, você não vê nenhuma correlação com a sua história, com a sua vida. Porque talvez você olhe essa letra e você fala assim, ele enxergou na minha tormenta. Aí você olha e fala, pô, legal, a autora deve ser o autor, né? Aí você olha para esse texto e fala, pô, me enxergou na minha tormenta. Esse autor deve ser bem feliz, porque eu tô aqui atormentado, atribulado, e Deus parece não tá muito afim de me ajudar, não. Né? Você tá passando por isso? Se olhar para essa frase, me livrou em meus problemas. Né? E aí você fala, pô, esse cara deve ser feliz, porque eu tô aqui atolado de problema e eu não tenho nenhum livramento, Deus parece que não tá nem aí para mim. Aí você ouve essa frase, transformou a minha tristeza. Você fala, eu não tive essa sorte não, que eu tô aqui triste, amargurado, arrebentado, e Deus parece que não tá muito afim de me ajudar não. Você olha para essa frase aqui, e mudou a minha vida inteira. Você olha e fala, esse cara é sortudo, porque a minha vida tá uma bagunça, e Deus parece que não sei onde é que tá por aí não, deve estar viajando, não sei que não tá muito afim de me ajudar não.
Mas é aí que está o ponto que eu preciso que você entenda, porque eu não acredito em coincidência, você não clicou nesse vídeo à toa, você não está assistindo esse vídeo até agora à toa. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer algo muito importante. Talvez você já viveu isso. Talvez você um dia já esteve na presença de Deus. Talvez um dia você já teve grandes experiências na presença de Jesus. Você já sentiu sua presença, você já teve intimidade, você já viveu milagres extraordinários. Mas, em um determinado momento da sua história, você decidiu sair da casa do seu pai, sair da presença do seu pai e viver a sua vida. E hoje, enquanto me assiste, talvez você esteja como aquele filho pródigo, na miséria, sozinho, sem ninguém, cheio de problema, cheio de trauma e sem ninguém para te ajudar. E aí você imagina Deus distante, longe e indiferente com a sua situação. Mas, da mesma maneira que o pai do filho pródigo não foi lá implorar para ele voltar, Deus também não vai fazer isso. O filho pródigo só teve a sua vida mudada quando ele teve duas atitudes. Quando ele decidiu sacrificar o seu orgulho e voltar para casa. Saiba, meu querido, que o mesmo Deus que mudou a história do filho pródigo nessa parábola, o mesmo Deus que mudou a história do autor dessa canção, o mesmo Deus que mudou a minha história, está totalmente pronto e preparado para mudar a sua. Eric, então por que ele não faz isso agora? Eu estou aqui chorando, eu estou aqui desesperado, por que Deus não faz? Simples, ele só está esperando duas coisas de você. Que você sacrifique o seu orgulho e volte para casa. Volte para casa para você voltar a ter comunhão com ele e comunhão com seus irmãos. Entendeu? Não, Eric, não. Voltar para a igreja eu não volto, não. Não volto não, porque eu tive problema com o pastor, com fulano, com o beltrano, que fez fofoca aqui, isso, que aquilo outro. E aí? Quando você vai resolver isso? Quando você vai voltar a quebrar, sacrificar o seu orgulho e pedir perdão para essas pessoas? Não, mas eu não tive culpa. Tá, mas quando você vai lá e vai resolver isso? Deus só está esperando você quebrar o teu orgulho para resolver essas pendências. Quebrar o teu orgulho para voltar a ter comunhão com os seus irmãos e com Ele. Deus está preparado para colocar a mesa da comunhão com Ele de novo. Mas isso não vai acontecer enquanto houver orgulho no seu peito, enquanto houver mágoas não tratadas, enquanto houver perdão para ser liberado. Agora, o dia que você decidir sacrificar esse teu orgulho e voltar para casa, para ter comunhão com seus irmãos e com Ele mesmo, tudo isso vai acontecer. O mesmo Deus que mudou a minha história vai mudar a sua. Então, meu irmão, Deus te trouxe até o momento desse vídeo para te dizer: é hora de voltar para casa. E talvez você fale assim: Eric, mas como é que eu vou voltar assim do nada? Eu não tenho nada para oferecer, Eric. Eu não tenho nada, eu estou aqui nesse momento, eu só tenho meus próprios pecados para oferecer. Se você está nesse momento do vídeo pensando desse jeito, você precisa assistir esse vídeo aqui. Quando você assistir esse vídeo, você vai entender que mesmo que você não tenha nada para oferecer, apenas os seus pecados, Ele ainda assim está disposto a te estender a mão, te ajudar, te salvar e te amar. Clica, assista e que Deus abençoe a sua vida. Volte para cá.